Pai. A Ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor revela. Oh, Pai querido Deus, nós sabemos que a Tua palavra é uma revelação. Pai querido Deus, e ela nesta noite, ó Pai, será exposta, Senhor, Deus poderoso, e Teu Espírito, ó Pai, venha nos capacitar para entender, Senhor, para nos aperfeiçoar, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra, para que possamos saber da Tua obra, Senhor, de salvação, para saber da Tua obra, Senhor, que é revelada através da Tua palavra. E nesta noite, Senhor, usa o Teu servo, Pai, e dele, Pai querido, venham sair as palavras da vida, dele, Senhor, venham sair as palavras que curam, Pai querido, dele, ó Pai, venham sair as palavras, ó Pai, que dão alívio para a alma. Deus, usa o Teu servo, Senhor, em nome de Jesus, assim eu creio, amém. Aleluia. Cumprimento, amada igreja, com a nossa paz, nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Muito feliz por Deus de estarmos aqui nessa noite e de cada um que aqui está, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a vida de cada um que aqui está. Como foi cantado aqui no começo, Deus é fiel o tempo todo. E eu sei quanto Deus foi fiel, bondoso e misericordioso na minha vida. Eu que estava em trevas, hoje tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa, um filho lindo, que Deus abençoou. E eu sei quanto Deus é bom, Ele é maravilhoso, e Ele está aqui nessa noite. Que você possa sentir, assim como eu estou sentindo, a presença desse Deus maravilhoso nessa noite. Marcos capítulo 2, versículo 1 até o 5. Vou usar esse texto como base da mensagem nessa noite. A palavra do Senhor nos diz: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Veja bem agora. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados já foram perdoados lá na cruz do Calvário. Aleluia. Toma teu assento, glorificando a Deus nessa noite. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, nos escreve no capítulo 1. Antes que eu entre na mensagem, eu quero trazer uma breve introdução. No capítulo 1, Marcos escreve que havia um homem chamado João Batista, que havia de preparar o caminho para alguém muito maior que ele viesse, para alguém que poderia mudar o cenário de Jerusalém, do povo de Israel e de toda a humanidade. João Batista, que se preparou no deserto, ele vem pegando uma mensagem que talvez hoje não se ouve muito. Ele vem pegando uma mensagem que seria muito atual, e é atual para os nossos dias. João Batista chega diante daquela multidão e ele diz: arrependam-se, arrependam-se, porque próximo é o reino dos céus. João Batista vai pregando essa mensagem. Uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de quebrantamento, uma mensagem para o dia atual, para mim, para você, para a igreja, para pessoas dessa época e daquelas que ainda virão. Uma mensagem de quebrantamento, uma mensagem de arrependimento. Por que se arrepender? Porque próximo
Próximo é o reino dos céus, porque próximo, em breve, o Senhor Jesus Cristo estará voltando para buscar um povo zeloso de boas obras. Não obstante, João Batista está pregando e ele é visto um homem, um Senhor, e ele vem chegando, de aparência simples, de voz suave. E este homem chega até João Batista. A gente já conhece a história. João Batista batiza aquele homem no Rio Jordão. E a mensagem daquele homem dali em diante é a mesma de João Batista. O Senhor Jesus veio após João Batista e ele continua pregando a mesma palavra: arrependam-se, porque próximo está o reino de Deus. E no capítulo 1, a Bíblia nos diz que Jesus, ele vai chamando os seus primeiros discípulos. Por onde Jesus vai passando, milagres vão acontecendo. Por onde Jesus vai passando, pessoas vão sendo libertas, pessoas que estavam enfermas estão sendo curadas, almas estão sendo salvas. Aonde Jesus está passando, a Bíblia diz que ele vai arrastando multidões. E ainda no capítulo 1, Jesus, que orava de madrugada, que se retirava para lugares desertos para orar e se comunicar com o Pai que está nos céus, algo que eu e você e que a igreja deve fazer nos últimos dias, para que nós possamos ver o milagre acontecer aqui dentro e lá fora, na nossa sociedade, no nosso país, no nosso mundo. É se arrependendo, é se quebrantando, é orando ao Pai nas madrugadas, é se retirando do mundo, se retirando daquilo que nos distrai e orando e secreto com o Pai, se comunicando com algo dos céus, para que assim algo possa acontecer nos nossos dias. E é exatamente o que nosso Senhor Jesus fazia. Mas no versículo 40, e aqui eu quero dar o tema da mensagem dessa noite, talvez um tema muito atual, talvez um tema que Deus colocou no meu coração, que você vai se identificar hoje. Nas circunstâncias adversas da vida, Jesus é a solução. Nas circunstâncias mais difíceis, mais contrárias, mais adversas da minha e da tua vida, irmão, Jesus é a única solução. E no versículo 40 do capítulo 1, nós vemos ali um jovem, um homem que chega até Jesus. Um homem que sofre uma coisa, mas que começa de dentro para fora, assim como o pecado que é de dentro para fora. Muitas vezes as pessoas não enxergam, muitas vezes nós não vemos, mas começa de dentro para fora, começa a corroer por dentro. E aquele homem estava todo leproso. Aquele homem, ele foi expulso da cidade, porque naquela época quem sofria de lepra, a lepra era contagiosa, assim como o pecado é, e ninguém suportava o cheiro, ninguém suportava ver aquele homem com aquelas feridas. Então havia um lugar chamado leprosário, e aquele homem cheio de lepra, ao qual havia sido expulso, separado, excluído da sociedade, da sua família, dos seus amigos. Aquele homem, ele decide ter a melhor decisão da sua vida, que era ir aos pés do Mestre. Aquele homem que foi excluído, aquele homem que talvez não via mais solução para a circunstância adversa da sua vida, ele decide ir ao encontro de Jesus. Talvez algumas pessoas já receberam milagres, que aquele homem ouviu falar de Jesus. Essa é a importância de nós pregarmos, essa é a importância de nós levar o nosso testemunho adiante. Mas aquele homem curioso, que quando ele chega diante de Jesus, e aqui é o primeiro ponto dos 4 que eu quero citar nessa noite, devemos ter humildade em pedir algo para Jesus. Aquele homem chega até Jesus e ele diz: Senhor, se quiser, se o Senhor quiser, pode me purificar, Senhor. Eu estou aqui nessa noite, Senhor. Se o Senhor quiser, papai querido, pode me purificar, pode me limpar, pode me restaurar, Senhor. Tira essa lepra do meu corpo, tira essa lepra do meu coração, tira essa enfermidade da minha alma. Eu quero ser limpo, eu quero te servir, eu quero, Senhor, de novo, Senhor, poder ser abraçado por alguém. Por causa da lepra,
Quanto tempo esse homem não recebia um abraço? Quanto tempo esse homem não recebia um aperto de mão? Mas quando ele chega até Jesus na humildade, e não é como muito crente chega aqui hoje, chega aqui: Senhor, eu fiz uma semana de jejum, de oração, eu quero um milagre, Senhor, eu quero isso, como se fosse um rodízio, como se chegasse aqui e pudesse escolher aquilo que ele quer, o milagre que ele quer, da forma que ele quer, mas não. Nós devemos chegar a Cristo com humildade: Senhor, se o Senhor quiser, me purifica. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, continua sendo Deus. E aquele homem que estava sofrendo com aquela lepra, ele chega diante de Jesus, e Jesus olha para ele. O homem faz aquela pergunta, e Jesus olha para ele com um olhar dele, com uma voz mansa. Eu imagino pessoas ao redor daquele homem de Jesus, pensando assim: aquele homem está perto do mestre, ele vai pegar lepra, ele vai ficar impuro. Eu imagino as pessoas, os fariseus na volta dizendo: esse homem é louco, manda esse leproso embora, apedreja ele, tira esse leproso de perto de nós, tira esse pecador de perto de nós. Mas para o Senhor Jesus não importa a lepra, o tamanho da lepra, o estado que você está. Se você chegar até ele, ele vai te receber, ele vai te abraçar, ele vai te curar, ele vai te restaurar, ele vai te dar uma nova vida, meu irmão. E aquele homem, ele toca em Jesus ali. E a gente sabe que quando o leproso, se ele tocava em Jesus, o leproso que é impuro, ele toca naquele que é puro. Aquele que é puro não fica impuro, mas aquele que é impuro se torna puro, porque ele tocou no Senhor, nos médicos do médico. Aquele que é impuro tocou naquele que é puro e foi restaurado, e ficou limpo e ficou são. Assim é você nessa noite. Você chegou até aqui nessa noite, o Senhor Jesus está aqui nessa noite. O que você tem perguntado para o Senhor? Qual é o teu problema? Qual é a tua enfermidade nessa noite? O que está te impedindo de ser curado, de ser purificado? O que está impedindo você de sentir a presença do Senhor? O que te impede de chegar até o Mestre e tocar nele nessa noite? Aleluia. Naquele mesmo instante, diz a palavra, aquele homem foi curado. Porque com Jesus é assim: se você chegar quebrantado, se você se humilhar aos pés do Mestre, é no mesmo instante. Um milagre é instantâneo, um milagre é na hora. Com Jesus é assim: os médicos vão te dar dias, os remédios vão fazer o teu tratamento, mas com Jesus, se você se derramar aos pés dele em humildade, você pode ser sarado ainda nessa noite. Aleluia. Jesus faz um pedido inusitado para ele: vá e não conte a ninguém. Veja bem, aquele homem é curado, Jesus diz: vá, não conte para ninguém. Talvez porque não era a hora ainda de Jesus aparecer. Mas para Jesus, a cura foi fácil. O difícil foi calar aquele homem. Porque aquele que recebe a cura, aquele que entra na presença do Senhor, aquele que sente aquele calafrio, aquele arrepio, aquele que tem dentro de si a presença do Consolador, do Espírito Santo, aquele que foi lavado e remido, que estava em trevas e lavação de pecados, e um dia sentiu o toque do Senhor, não consegue ficar calado. O verdadeiro adorador que é resgatado pelo Senhor, ele não consegue ficar calado. Ele sai da rua, ele vai na família, ele vai na escola, ele vai no trabalho, ele sai dizendo: Jesus é meu Senhor, ele me curou, ele me restaurou, ele também tem algo para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. No versículo 45, capítulo 1, Jesus sai, aquele homem sai e começa a avisar todo mundo que aquele homem estava curando.
Imagina a alegria daquele homem, a felicidade daquele homem, que ele conta para todo mundo. E as pessoas começam a chegar perto de Jesus, começa-se a divulgar aquela notícia, e Jesus começa a ficar cercado. Aí a Bíblia diz que por isso, por causa dessa multidão, porque Jesus também precisava de um tempo para se comunicar, para buscar a força do alto do céu, a Bíblia diz que por isso permanecia Jesus fora, em lugares desertos. Veja bem, Jesus, ele não ficava botando no YouTube, nas redes sociais, a sua agenda, quantas almas ele tinha ganho. Não, as coisas aconteciam, Jesus se afastava da multidão, se afastava do holofote, se afastava do paparazzi, ia para o lugar deserto, mas mesmo no deserto, ele não teve sossego. E de toda parte vinham pessoas ao encontro dele. Mais um ponto, parte B. Quem realmente quer um milagre, até no deserto vai até Jesus. Quem realmente chegou aqui nessa noite esperando um milagre, uma transformação, uma resposta do céu, até no deserto você deve ir ao encontro do Senhor. O deserto é um lugar de provação, o deserto é um lugar que não é confortável, mas quem realmente quer mudar, quem realmente precisa de um milagre, ele vai até no deserto, se for possível, para se encontrar com o Mestre e se derramar aos pés dele e dobrar seus joelhos e dizer: Senhor, se quiser, me purifica nessa noite. Aleluia. O segundo ponto nessa noite: quando Jesus está na casa, o ambiente muda. Jesus sai do deserto e aí ele vai para uma casa. E o que acontece quando Jesus chega na casa? Começa a vir multidões e multidões. Tamanha multidão que a Bíblia descreve que já não tinha mais espaço dentro da casa, não tinha mais espaço na porta da casa. As pessoas vinham aos montes, querendo ouvir o Mestre pregar, com sede de ouvir a palavra de Deus. E é assim que acontece. É assim que acontece quando Jesus está na casa. É assim que acontece quando nós deixamos Jesus entrar. É assim que acontece quando Jesus entra na casa, porque onde Jesus está, tem multidão. Aonde Jesus está, onde a presença do Jesus está, aonde Jesus se encontra, o ambiente é modificado. Quando Jesus chega na casa, quando Jesus chegou aqui nessa igreja, nessa noite, ele atraiu multidões. Você não está aqui nessa noite por minha causa, você não está aqui nessa noite por causa dos músicos, por causa do teu irmão A, ou B ou C. Você está aqui nessa noite porque a glória, a presença, a vontade do Senhor te trouxe até aqui. É a presença. É a presença de Jesus Cristo, ela muda o ambiente, a presença do Senhor, ela muda a nossa casa. Se nós convidamos Jesus para entrar no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde for, se nós deixarmos Jesus entrar, o Senhor Jesus, ele vai mudando as coisas de lugar. Aquilo que está fora, ele coloca no lugar. Aquilo que precisa ser mexido, ele vai mexer. Aquilo que precisa ser moldado, ele vai moldar. Porque ele é o homem dos milagres, porque ele sabe o lugar das coisas, ele sabe o que precisa ser mudado, ele sabe o que está acontecendo na tua casa, ele sabe o que está acontecendo na tua vida. E ele chega naquela casa, e quando a presença dele invade o lugar, não tem como não atrair pessoas. Talvez falta isso para nós, a presença de Jesus em nós, para que mais pessoas venham até nós, para que mais pessoas busquem e vejam Jesus na nossa vida. Quem sabe hoje é noite de você convidar Jesus para entrar. Quem sabe você entrou com o teu coração aqui nessa noite seco, talvez duro, mas falta Jesus entrar nesse coração. Abre a porta, deixa ele entrar.
Deixa Ele mudar a tua história. Deixa a presença do Senhor Jesus invadir a tua vida, o teu ser, a tua alma, e você vai ver algo sobrenatural acontecer. Você vai ver algo mudando de dentro para fora, algo que você não pode explicar, mas é uma sensação, é uma presença, é um amor que não se pode controlar, que não se pode dizer. É algo maravilhoso do céu. Mas as circunstâncias adversas não impediram os amigos de levar o paralítico até Jesus. As circunstâncias adversas da tua vida não podem, não devem impedir você de chegar até o Mestre e receber o teu milagre. A multidão à tua volta, a barreira que você está enfrentando na sua família, na sua vida, no seu matrimônio, no seu casamento, no seu trabalho, isso não pode impedir você de chegar aos pés do Senhor e receber o teu milagre. Quando Jesus chega, o cenário muda. Quando Ele chega é notável. Quando Jesus chegou lá em Betânia, quando Ele chegou lá quando Lázaro estava morto, Ele chegou no cenário, o seu amigo havia morrido 4 dias, Marta e Maria estavam chorando. Senhor, por que não vieram antes? Por que não veio antes? Oh, meu irmão, ele morreu, agora não dá mais, não tem mais o que fazer. Mas quando Jesus chega, o cenário muda. Um ambiente que era de luto, um ambiente que era de dor, um ambiente que era de choro, se transforma num ambiente de alegria, um ambiente de força, um ambiente de restauração familiar. Quando Ele chega, o cenário vai mudando aos poucos e muda por completo, se você deixar Ele chegar e mudar. Quinta-feira minha esposa pregou sobre a mulher do fluxo de sangue. Havia uma multidão diante dela, como havia diante desses 4 amigos. Talvez tenha uma multidão na sua frente, talvez tenha pessoas ou algo impedindo, tentando impedir você, mas comece a olhar através das barreiras, comece a olhar através das multidões, porque se você passar por ela, você vai chegar aos pés do Senhor. A multidão não pode te impedir, a barreira não pode te impedir. Não deixe os problemas, as circunstâncias impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Aleluia. O cenário hoje na tua vida, na tua casa, pode ser de dor, mas se você deixar Jesus entrar, pode ser de alegria. Cabe a mim e você abrir a porta. Cabe a mim e a você querer receber esse mestre, esse Senhor que me mudou completamente, que pode mudar o teu ser. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei, o Espírito Santo Ele sabe. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a tua lágrima nas madrugadas ou quando você se deita na sua cama. Ele sabe tudo, meu irmão. Ele sabe quando você tem força para orar ou quando você não tem. Ele sabe das vezes que você estava caminhando na rua dizendo: Senhor, eu não quero mais, eu não consigo mais, está acabando as minhas forças, eu vou entregar tudo, eu vou parar, eu vou entregar o ministério, eu não quero casamento, eu não quero mais saber do meu filho, agora já era, acabou. Ele sabe, Ele conhece o íntimo do teu coração, e não importa a situação, não importa o teu problema. Se você deixar Jesus entrar, as coisas vão mudar. Oh, glória. Aleluia. Ele dá a ordem, Lázaro obedece e sai para fora. Ele chama Lázaro, porque se ele fala sai para fora, ia sair todo mundo que estava morto. Porque Ele é poderoso para operar sinais e maravilhas que nós não imaginamos, meu irmão. Exercita a tua fé no nome do Senhor Jesus. Quando as forças acabam, Jesus chega e muda o que tem que ser mudado. Quarto ponto nessa noite: quando as nossas forças acabam,
Jesus chega e Ele vai mudando, e Ele muda o que tem que ser mudado. E eu vou ler o texto, só citar aqui, nesse quarto ponto, Lucas 5. Nós temos uma passagem muito conhecida, a pesca era maravilhosa, e baseado nesse tema, as circunstâncias diversas da vida, Jesus é a solução. Quando as forças acabam, Jesus chega e muda, tem que ser mudado. Quando Ele chega, Ele muda tudo, a finalidade muda, o conceito muda, a nossa percepção muda. Jesus chega diante do mar da Galileia e Ele vê dois pescadores, Pedro e André, lavando as redes. Jesus está assando uma multidão e pregando o Evangelho do Reino de Deus para aquelas pessoas. Mas Ele vê que aqueles dois homens estão passando por uma circunstância diversa. Aqueles dois homens que são peritos na pesca, André e Pedro, tentaram pescar a noite toda, mas não conseguiram. Jesus chega, eles estão lavando a rede. Se eles estão lavando a rede, é porque estão parando, é porque estão pensando em desistir. Se eles estão lavando a rede, eles tentaram a noite toda e não conseguiram mais. Mas naquele momento, aquele homem chega, de passos manos, ele vai chegando diante daqueles dois, ele avista Pedro e André lavando as redes. E se fosse o pregador de hoje em dia, Jesus pregando hoje, ele ia chegar adorando a Deus, dizendo assim: Pedro, André, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, não é hora, não acabou. Ele chega diante daqueles dois, eles estão lavando as redes, eles desistiram de pescar. Mas quando o Senhor chega, Ele olha para eles: Pedro, André, me empresta o barco. O barquinho dele está na areia, o barquinho dele está parado. Jesus pede aquele barco, não na primeira instância para pescar. Jesus pega aquele barco, coloca na água, e aquele barco que está vazio, aquele barco que não tinha mais importância, aquele humilde barquinho agora se transforma num púlpito, que o pregador dos pregadores está lá pregando para aquela multidão. Pedro André ficou, imagino eles olhando para Jesus: o que esse homem está fazendo? O que esse homem ele quer com o nosso barco? Ele chega, o barco dele está vazio, ele deve pensar: não tem nada de peixe no meu barco está vazio. Ou seja, o meu barco está sem a presença. O barco é como a nossa vida, meu irmão. O barco representa o nosso coração. E não tem peixe, e não tem nada, e está vazio quando nós não servimos a Cristo. Um barco sem a presença do Senhor está vazio. E Jesus está lá usando aquele barco. Talvez Pedro e André olharam um para o outro e pensaram e falaram: nossa, eu achei que nosso barco só servia para pesca. Eu achei que nosso barco era só para isso. Eu achei que a minha vida era só para isso. Mas quando Jesus chega, Ele muda a percepção, Ele muda o ambiente, Ele muda a nossa visão. E aquele barco que já não tinha mais utilidade para eles, aquele barco que parecia estar abandonado, aquele barco que estava vazio, agora está lá o homem, pregador dos pregadores, pregando a palavra de Deus. E talvez o meu barco, o seu barco estava assim um dia, ou está assim neste momento, está encalhado na beira do lago, parado na areia, afundado, e você não dá mais importância, e você olha para o seu barco, ele está rachado, o teu barco está velhinho, o teu barco está rasurado, está quebrado, e você pensa: eu não consigo mais. Eu tentei a noite toda, eu tentei com as minhas forças, não consegui, o meu barco não tem mais importância. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: para Ele o teu barco tem importância, para Ele o teu barco tem uma solução. Talvez as pessoas olhem para você e não dão nada para você, e vão falar para você que já era, que não dá mais, que é para você parar, que é para você desistir. Mas não dê atenção, porque o homem dos milagres, para Ele você tem valor, para Ele o teu barco tem importância, para Ele o teu barco ainda pode ser usado. Aleluia.
rachado, quebrado, um barco usado, um barco velho, 2 pescadores sem esperança. Mas ele chega diante deles e dá o teu barco, Pedro, porque eu vou usar ele. Ah, Senhor, mas pregador, eu cheguei aqui nessa noite, o meu barco, que é a minha vida, a minha alma, o meu coração, está com pecado, está com trauma, está com dor, está com problema, o meu barco está todo errado, o que eu faço? Deixa Jesus entrar. Deixa o Senhor entrar no teu barco nessa noite. Deixa o Senhor mudar o que tem que ser mudado. Deixa Ele entrar no teu barquinho. Ele quer mudar a situação, Ele quer mudar as circunstâncias. O Senhor Jesus ainda tem jeito. O Senhor Jesus, o teu barco ainda pode navegar. O Senhor Jesus, você ainda pode fazer mais. Você pode ir além. Se você deixar o Mestre usar o teu barco, entrar no teu barco e colocar na água, aleluia. Mas quando Jesus pede aquele barco, Ele pede para Pedro, para André: vem, vamos mais fundo. Porque é assim que Jesus faz quando Ele nos chama. Ele não quer que a gente fique na areia, Ele não quer que a gente fique na beirada, Ele não quer que a gente fique no meio do lago, mas Ele nos chamou para navegar nas águas do Espírito, para ir mais fundo, para ir além, para viver o sobrenatural do céu. Ele pega o barco, Pedro e André vão indo mais fundo, e remando, e remando. E eu acredito que na cabeça de Pedro, que era meio irado, ele devia pensar: esse homem está louco. Nós tentamos pescar a noite toda e não pegamos nada. Agora vem esse homem pegar o meu barco usado para tentar pescar de novo. Eu que conheço o mar, eu que conheço onde é que estão os peixes, eu não peguei nada. Agora esse homem vai querer fazer algo. Talvez Pedro não sabia que ele estava falando com o homem dos milagres, com o maior pescador de almas de todos os tempos. E quando aquele barco está no fundo, Jesus diz: lançai a rede para o lado direito, lança a rede para o lado certo, lança a rede para onde eu designar, porque esse é o lugar, essa é a nova direção. Você agora não vai mais lançar a rede aonde você acha que deve. Você agora não vai mais fazer o que você fazia antes. Você agora não tem a direção que você tinha antes. Agora Jesus, quando Ele entra no barco, a direção muda, o trajeto muda, a tua vida muda, os teus pensamentos mudam, os teus desejos mudam. Se você deixar Jesus entrar no barco, algo vai mudar. É Ele que vai controlar, é Ele que vai guiar. Eles lançam a rede, e a Bíblia diz que eles não conseguem puxar tamanha quantidade de peixes. Eles chamam João e Tiago, que estavam em outro barco, para ajudar a pegar os peixes. Porque quando Jesus está no barco, é isso que acontece, meu irmão. Quando Jesus entra na tua vida, é isso que acontece. O cenário muda, as circunstâncias mudam. Aonde não tinha mais peixe, agora vai transbordar. Talvez alguém te viu lavando azeite, mas essa pessoa que te acusou, ou que te viu lavando azeite, um dia vai te ver com o barco cheio de peixe. Ele vai ver o Senhor Jesus operando na tua vida um milagre. Talvez falaram muitas coisas para você, mas nas circunstâncias adversas da vida, Jesus é a solução. Aquele barco agora tem peixe. Pedro volta, Jesus volta, até volta para a mar. E olha o que a Bíblia diz. Pedro vê aquele milagre. Pedro chega diante do Mestre. Ele se ajoelha e diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Jesus não se afasta de ninguém, porque é pecador. Ele veio para esses mesmos. Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Ele veio para buscar a ovelha perdida. Ele veio para salvar e buscar o perdido. Ele veio para mim e para você. Se você crê nessa noite que Jesus é o teu Salvador, que Ele pode mudar a tua vida,
que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para te perdoar, para mudar a tua eternidade. Os teus pecados são perdoados e você é salvo. Se coloca de pé nessa noite. Há um momento de você tomar uma decisão. Nas tempestades da vida, o nosso barco deve seguir firme naquilo que foi designado. O barco só serve se estiver na água. O nosso barquinho só vai ser usado por Jesus se ele estiver na presença do Espírito Santo. Um barco vazio é uma vida vazia, sem esperança. Mas o barco com Jesus é uma vida em abundância, é uma vida transformada, é uma vida renovada. Aleluia. Nós estamos passando por momentos difíceis, na Geada e região, está chegando a última hora. Isso tudo é Deus chamando e conclamando o povo para arrependimento. Mas muitas pessoas não estão enxergando o que está acontecendo. Jesus está à beira do lago da tua vida. Ele está dizendo: deixa eu entrar no barco, que eu quero mudar as circunstâncias. Mas tem pessoas que estão recusando e não querem deixar Jesus entrar no barco. Quando Ele entrar no teu barco, tenha em mente uma coisa: a partir de agora é Ele que manda. A partir de agora é Ele que vai dar a direção certa. Nosso irmão Valdir vai estar adorando o Senhor. E eu quero fazer um convite especial para você. Tem pessoas aqui nessa noite que sentiram que o seu barco está vazio, que as circunstâncias da tua vida têm tentado te acabar, te derrubar, têm te pedido de chegar até o Mestre. Pessoas aqui nessa noite que passaram por uma semana difícil, que ainda estão passando por um momento difícil na sua vida, que talvez ainda não tenham rumo para uma direção certa para o seu barco. O Mestre dos Mestres, o homem dos milagres está aqui nessa noite. Ele quer mudar esse cenário, Ele quer mudar essa dor, Ele quer mudar esse trajeto, Ele quer te restaurar, Ele quer te renovar, Ele quer te transformar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Papaizinho está aqui nessa noite. Ele quer entrar no teu barco, Ele quer mudar a situação. Será que você está disposto a deixar Jesus entrar na tua vida, na tua casa, na tua família? Será que você quer viver o sobrenatural? Será que você está disposto a viver o milagre do Senhor, o milagre dos céus? Basta você abrir teu coração, deixar o Senhor entrar, deixar o Espírito Santo mudar. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não é cristão, mas que deseja confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador?